Bom dia, classe Ruth. Esse momento a EBD está passando por uma situação diferente, né? Assim como a gente já passou no ano passado. E vamos ter um pouco da aula online. Vou tentar fazer o máximo possível para resumir a aula, para a gente não perder muito foco, para você poder meditar um pouco na palavra de Deus e aprender como você tem aprendido até aqui. Semana passada a gente começou na verdade na semana retrasada a gente começou com essa revista, que é a Fique Ligado, tá? E a professora Claudinha, ela deu a primeira aula, e a gente hoje vai trabalhar a segunda aula, que é a Bíblia é a Palavra de Deus, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais em cima da Bíblia, porque eu percebi até nas gincanas, nas brincadeiras, que tem coisas que às vezes a gente nem conhece ainda, a gente está um pouco sem conhecer totalmente a Bíblia e tal. E eu acho que é importante realmente, não só como a professora Claudinha passou para vocês, decorarem a ordem dos livros, como também aprender um pouco mais os versículos, decorar alguns versículos. É sempre bom, porque no dia a dia com certeza vai fazer uma diferença para vocês. Vai ter momentos que a gente não tem a Bíblia ali na nossa mão, né? Então é bom sempre a gente ter o conhecimento, que o conhecimento realmente ele é algo inestimável, algo que a gente realmente vai aplicar cada dia mais, tá? Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Eu acho que é interessante você realmente também se perguntar sobre a aula até de hoje. Como que Deus se revela a nós? E é possível conhecer a Deus? Será que é possível a gente conhecer a Deus? Como que ele se revela para nós? Mas eu já ouvi muita gente perguntando, um índio, por exemplo, que nunca ouviu falar da Bíblia, nunca teve a palavra ali. Como será que Deus pode se revelar a ele? Será que Deus realmente chega naquelas pessoas que não têm a palavra de Deus como a gente tem aqui a Bíblia, no caso? Será que aquelas pessoas que não têm acesso à palavra, eles conseguem conhecer a Deus também? Então Deus, ele se revela de várias formas. Uma delas, que é uma linda forma, na verdade, é através da criação, através da natureza. No Salmos 19 mesmo, se vocês pegarem para estudar depois, vocês vão observar que Deus, ele se revela através da natureza. Quem nunca foi à praia, por exemplo, quando você vai ali na praia, escuta aquele barulho da onda, olha aquelas montanhas, aquele mar imenso. A natureza em si, ela é linda, ela é algo que a gente se pergunta, nossa, como será que foi feito tudo isso? Como que Deus parou ali para realmente detalhar cada pontinho ali, cada grão de areia que ele fez ali? Não só na praia, a gente vai numa floresta, em algum lugar que tem aquelas belezas naturais, a gente vê, nossa, que beleza, que lugar lindo, que detalhe que foi feito. E para as pessoas que não conhecem a Deus, com certeza elas acabam até se perguntando, nossa, quem criou isso daqui? Quem será que fez tudo isso daqui? E eles acabam conhecendo a Deus através da sua própria natureza. A natureza, ela testifica sobre Deus. A gente sabe que os animais, eles louvam a Deus, né? Outra forma de revelação de Deus, que a gente pode conhecê-lo, é através do seu Filho. Que depois que Jesus Cristo veio, ele tornou algo vivenciado, né? Algo que a gente consegue ver os testemunhos das pessoas que tiveram ali e viveram com Cristo. Então não foi algo só realmente escrito, uma história, uma fábula. Não, foi realmente algo vivido. Tiveram testemunhos, tiveram pessoas. E é algo histórico, é algo real. E algo que realmente que Deus ele mostrou que, eu estou aqui, eu vou mandar meu filho para conhecer vocês, para estar com vocês e para morrer e trazer a salvação para vocês. Então é algo que realmente a gente viu que Deus nos trouxe, se revelou as suas vontades, tudo através do seu Filho, seu Filho único, que foi Jesus Cristo, né? Ali em João 1,14, eu não vou estar lendo muitas referências, porque eu acho que é legal vocês aplicarem depois e estarem lendo. Eu acho que uns versículos interessantes, depois eu vou passar até no grupo para vocês, os versículos para vocês estarem lendo sobre a revelação de Deus, sobre conhecer a Deus. Por exemplo, em Salmos 19, como eu falei, é sobre a natureza. Em João 1,14 fala sobre Cristo, que Deus
se revelou a nós de uma forma divina, de uma forma perfeita, através do seu Filho aqui, com uma prova real, com um ser humano, mostrando que a gente é feito à imagem de Deus, mas Cristo foi realmente a forma mais perfeita de Deus se mostrar a nós, que foi a imagem realmente sem pecado, sem sujeira nenhuma, que Deus nos mostrou e nos colocou. Outra forma é em meio da Bíblia, que é a forma mais abordada hoje, é a forma que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é a gente pode estudar, a gente pode se aprofundar, pegar a Bíblia e ler, tipo, e entender literalmente o que Deus tem para nos mostrar, tem para nos falar, a sua vontade. É uma forma que a gente pode até parar e meditar e tentar entender o que aquele autor, aquele escritor, ele estava sofrendo naquele momento, o que Deus queria falar para ele naquele momento, o que Deus quer falar para nós hoje. É algo interessante, algo que a gente vai ver ao decorrer da nossa aula hoje. Você confia na Bíblia inteiramente? Você sabe como ela foi realmente escrita? Você conhece os escritores desse livro? Você conhece realmente a vida deles, como que eles estavam, o que eles passaram? Quem é o autor da Bíblia? Quem será que é o autor realmente da Bíblia? São as perguntas que a gente vai abordar um pouco mais hoje. Se você parar para pensar, a Bíblia ela não foi feita de um dia para o outro, não foi num momento ali que simplesmente Deus apareceu, ele veio aqui, escreveu a Bíblia, então ele entrou no corpo de alguém e possuiu alguém e a pessoa escreveu a Bíblia toda. Não foi feito assim. A gente sabe que a Bíblia teve muito sofrimento, muita luta para ela realmente chegar às nossas mãos. Os autores da Bíblia, eles são totalmente expostos. Você pode conhecer realmente tudo sobre eles, tanto os erros deles, as falhas que eles tiveram aqui em vida, como também os acertos, que é o que a Bíblia tenta nos ressaltar para a gente ver as falhas deles e ver, eles são homens realmente que pecaram. Porém, a diferença que eles tiveram foi que eles foram inspirados por Deus. O Espírito Santo literalmente os capacitou. Eu lembro que a Claudinha mesmo estava trabalhando com vocês sobre isso e ela falou um pouco sobre isso. O Espírito Santo os capacitou para que eles escrevessem os livros e não tivesse nenhum erro nessa escrita, não tivesse nenhuma falha. Porque se a gente pegar a Bíblia hoje mesmo, a gente vê que não tem erro, não tem falha. Ela é perfeita. Por isso que a gente fala que ela literalmente é a palavra de Deus. Porque ela não tem falha nenhuma. O Espírito Santo ele o capacitou. Porque se fosse só um homem escrevendo, se fosse, por exemplo, eu aqui, sem capacidade nenhuma, por mim mesmo escrevendo, teria falhas. Por mais que eu tivesse um vasto conhecimento, fosse um estudioso, fosse um homem assim com várias faculdades, ainda assim teria falha. Por isso que hoje a gente fala que a Bíblia não tem falha, porque Deus ele não só foram homens inspirados por Deus, que Deus os inspirou a escrever, como Deus ele os capacitou através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá naquele momento e trabalhou para que ele não errasse. Tanto que qualquer livro da Bíblia você pegar, todos eles se conversam, eles se unem de uma forma que você pega aqui uma referência lá atrás no Velho Testamento, uma no Novo, se coloca uma contra a outra e você vê que realmente eles se conversam. Tanto de forma histórica, se você lê o Antigo Testamento todo, a parte histórica dele, você começa a entender realmente o que estava acontecendo. Se você pegar por fora também na internet, eu quero estudar o lugar que estava sendo escrito, como que estava sendo escrito. Você começa a pegar e entender realmente geologicamente, no momento que estava acontecendo da história, o que estava acontecendo para aquele livro ser escrito daquela forma, o que Deus queria trazer para o seu povo, o que o povo estava fazendo, estava errando, e Deus estava ali corrigindo eles. Então você consegue entender tudo. Não tem nada que a Bíblia não explana. E o legal é que hoje em dia você tem bíblias de estudo aí de diversas formas. Lógico que você tem que pegar algo que realmente se aplica mais teologicamente, né? Algo que realmente seja voltada à vontade de Deus. Porque tem coisas que realmente o homem ele acaba tentando mudar, mexer na palavra, mas a gente sabe que a Bíblia é clara e ela fala que se o homem mexer nessa palavra e mudar o contexto dela, ele vai pagar muito caro.
Deus ele realmente vai cobrar caro dele. A Bíblia ela não pode ser mexida, ela não pode ser alterada. Você pode ter diversas traduções, só que com o mesmo entendimento, com a mesma forma de realmente a tradução real do que Deus quer nos passar. A gente tem que entender que tem diversas formas de falar, porém é como na língua portuguesa, a gente tem várias palavras para o mesmo significado, porém o significado ele não pode mudar. A Bíblia ela realmente tem que ser inteira, ela tem que ser algo único. Depois eu peço para vocês também lá no grupo do WhatsApp mandarem perguntas para a gente. Se vocês verem, esse tema aqui eu achei meio cansativo, achei meio corrido. Se tiverem dicas também para a gente, pode mandar as dicas. Façam vídeos assim, façam vídeos assados, chama alguém para fazer um vídeo. Pode compartilhar com a gente que a gente, com certeza a gente vai abordar o máximo de ideias possíveis. A gente quer trabalhar com conteúdo com vocês, a gente quer que vocês aprendam realmente o que a Bíblia quer falar com vocês. E separa um minuto, ora um pouco, medita. Aqueles textos que eu mando, aqueles áudios que eu mando para vocês, acho gostoso que vocês estão realmente escutando, estão aplicando no dia a dia. Então para um minutinho, nem que seja ali no momento do banho, no momento antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, tenta ver esse vídeo, tenta ver os áudios. De manhã quando acorda, eu mesmo tenho aplicado de manhã e tenho visto diferença. Quando você realmente acorda, toma um banho, escuta pelo menos um versículo, medita um pouquinho nele, você tem uma diferença no seu dia. O seu dia realmente ele vai ter bênçãos que você nem imagina. Aquele momento que você acorda às vezes, sem paciência, cansado, e você começa a aplicar a Bíblia, você realmente vê que aqueles frutos do Espírito que a gente trabalhou, ele vai se aplicando. Longanimidade, a bondade e tudo mais. Dando continuidade, até aqui mostra um pouco mais sobre como que Deus se revelou a nós, né? Eu vou ler agora um texto pra gente, que está lá em 1 Timóteo 3,16, tá? Lá está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela serve para isso. Ela vai nos inspirar no nosso dia a dia, ela vai nos corrigir, ela é totalmente proveitosa. Você realmente vai ver uma diferença no seu dia a dia. As pessoas, às vezes, elas enxergam as coisas no nosso dia a dia com desespero. Por exemplo, esse momento mesmo de pandemia, muita gente está preocupada, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Mas com a Bíblia a gente consegue ver que tem uma diferença, que lá na frente a gente tem uma esperança. Jesus Cristo ele veio e nos deu a esperança maior. Então, se você está hoje preocupado, não sei o que eu faço, eu estou perdido, a minha aula, não sei como que vai ser lá na frente, se eu vou conseguir estudar no dia a dia, aprender alguma coisa, conseguir trabalho. Meu pai está com dificuldades, ele não está conseguindo trazer comida para casa. A gente está com um momento muito difícil. A gente não pode ficar em casa, alguns têm que trabalhar, outros que podem ficar em casa às vezes ficam em depressão. Você tem que saber que tem uma diferença. Jesus Cristo ele está com você. No seu lar, Deus ele está olhando para tudo isso que está acontecendo à sua volta. A Bíblia está aqui para realmente trabalhar com isso. Se você aplicar ela no seu dia a dia e você ver cada versículo que a gente, por exemplo, cada momento que eu mando para vocês no dia a dia, se você aplica cada versículo, você vai ver uma diferença, ele vai te trazer mais paz. Deus ele não veio, Jesus ele não veio para a gente ficar preocupado com essas coisas a mais, tipo a pandemia, doença. A gente tem que se cuidar? Tem. Lógico que Deus deu o conhecimento para a gente se cuidar, a ciência para a gente aproveitar e aprender mais com ela e se cuidar da nossa saúde. Mas a gente não pode deixar em segundo plano o que Deus tem para a gente. Jesus ele veio aqui para isso, para que a gente tenha vida e vida eterna e com abundância. Se a gente tem a vida eterna, a gente não precisa se preocupar com a vida física. A gente vai se cuidar com a saúde, passa álcool em gel, usa máscara e tudo mais, mas lembra que a vida eterna é o principal. Se você tem essa paz hoje, se você tem Jesus Cristo hoje aí no seu dia a dia, você tem a palavra de Deus para usar, para escutar o que Deus tem para falar com você, compartilha com as pessoas à sua volta, compartilha, seja esse vídeo, compartilha a palavra que eu mando todo dia, o versículo que eu mando, aquele minuto lá, que Deus fala conosco, um versículo que seja, compartilha com as pessoas à sua volta.
Às vezes você tem um amigo, um coleguinha da escola, alguém que está lá passando dificuldade, vê com seus pais se consegue ajudar com ele financeiramente, ajudar com o que for. Se não puder também, ajude com a palavra. E mesmo que puder ajudar financeiramente, com uma cesta, com alguma coisa, ajude com a palavra também. A palavra ela é principal, porque às vezes a pessoa está com depressão, não sabe para onde correr, e realmente, se você parar para pensar, se você tem um momento vazio, que você não tem para onde correr, não tem resposta, está nesse momento de pandemia que você não sabe, você pode morrer a qualquer momento, e você não sabe para onde você vai amanhã, o que vai acontecer com você, com sua família, você realmente está sem esperança, você não tem para onde ir. Mas se você tem Jesus Cristo, é certeza isso, se você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem a maior esperança de tudo. Você sabe que amanhã, se acontecer alguma coisa com você e você morrer, você está com Ele. Paulo disse lá em Filipenses 1, Filipenses 1, 21, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você vive hoje com Cristo, você vai ver as bênçãos trabalhando na sua vida. E se você morrer hoje e tiver Cristo, você já tem tudo ganho, porque você vai estar com Ele. Você vai estar lá no céu, vai estar sendo abençoado. E não tem tamanho você saber que, mesmo com uma pandemia, mesmo com tudo que acontecer, se hoje acontecer um acidente comigo, Deus me livre, mas que se acontecer, se for a vontade dele, ele me levar embora, eu sei que eu vou estar lá nos braços do Pai. Eu vou estar com Jesus, vou estar com amigos meus que eu sei que aceitaram a Cristo, que estão lá na glória, só me esperando. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa trabalhar na sua vida, e que você venha conhecer mais esse livro, que só tem a te engrandecer. Eu vou cortar um pouco essa aula e na próxima aula a gente continua um pouco mais sobre o que a Bíblia tem para nos falar. Eu vou falar um pouquinho sobre em 2 Pedro, como fala realmente o que a Bíblia tem para nos aplicar e qual que é o plano da Bíblia em si, em questão histórica, em questão da salvação e tudo mais. Tá? Se você tiver dúvidas, mande no grupo. E se tiver algum questionamento também, estamos aí para ajudar vocês, amém? Vou estar fazendo uma oração e estamos encerrando. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui em sua presença, Senhor. Seja com cada adolescente aí em sua casa, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na vida deles, Senhor. Que o Senhor venha realmente, Senhor, abençoar esses lares, Senhor. Que Jesus seja a esperança, Senhor, em cada lar, Senhor. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, a tua palavra através desses adolescentes, Senhor. Que eles possam não só aprender, mas compartilhar com seus amigos, Senhor. E levar essa palavra abençoada, Senhor. Seja com a casa de cada um deles, Senhor. Cada dificuldade, seja financeira, Senhor, seja com saúde, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando eles e trabalhando, seja feita a sua vontade, Senhor. Pois eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Bom dia. Que Deus esteja abençoando.